E aí, amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um programa que eu gosto muito, que tem pessoas que eu gosto bastante, que é o Miss Back. O Miss Back é um programa que teve uma iniciativa bem bacana de juntar algumas idols meio que para dar uma segunda chance para elas na indústria. Mas eu vou destrinchar para vocês um pouquinho melhor sobre o programa, vou falar como foi a didática, quem são as participantes e também no final eu vou mostrar para vocês o meu top 5 de stages do programa. Mas para não perder o costume, aquele recadinho de sempre, se você ainda não é inscrito do canal, por favor inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver algum conteúdo novo. Aproveita e já deixa o seu like, porque eu sei que se deixar para o final você vai acabar esquecendo. O Miss Back é um programa em formato de reality show que teve 16 episódios, começando lá em outubro de 2020 e tendo seu último episódio exibido em 26 de janeiro. Ele foi transmitido pela MBN e consiste em trazer idols de gerações anteriores que foram, entre aspas, esquecidas, para terem uma segunda chance e ter o seu lugar ao sol. Mas, logo nos primeiros episódios, tivemos as polêmicas histórias contadas pelas participantes que chamaram a atenção, falando sobre as suas experiências durante o período de trainees e dentro dos grupos durante os anos de atividade. A gente vai ver isso um pouquinho melhor quando for falar um pouco sobre cada participante, mas antes vamos ver um pouquinho melhor sobre esse formato do programa, como consistia o programa em si. O reality é composto por desafios para os participantes, onde são pré-determinadas as músicas a serem performadas. Às vezes já pronta, às vezes só com a melodia, e então as meninas fariam a letra. Enfim, cada desafio era diferente. Essas músicas seriam, em uma tradução literal, tipo a música de suas vidas. Mas no contexto é tipo uma música que representaria a sua carreira, que faria lembrar da artista, da pessoa como cantora mesmo com o passar dos anos, uma música marcante. As performances eram avaliadas pelos jurados e então era escolhida a vencedora, ou vencedoras caso fosse algum desafio em dupla ou em grupo. Então, só para ficar bem claro para vocês, sim, são vários desafios e sim, é uma competição. Porém, não existia eliminação ou uma vencedora final, uma vencedora ao final do programa, e sim uma vencedora para cada desafio. Mas o que elas ganham com isso? Bom, aquelas que venceram os desafios puderam gravar as músicas dos stages em questão, e as mesmas foram lançadas nas várias plataformas de stream. Então, basicamente, quem vencia teria sua música produzida e lançada pelo programa. Bom, e nesse reality os hosts também são mentores e os jurados das apresentações. Em muitos episódios, além deles, também são chamados jurados especiais que tenham a ver com o conceito ou o gênero musical proposto naquele desafio. Um dos maiores nomes da música coreana, Baek Ji-young é uma solista com mais de 21 anos de carreira e com muitos sucessos na conta. Foi mentora das meninas no aspecto musical. Atriz, comediante e cantora com seus 28 anos de carreira, também é CEO de uma produtora que é responsável por produzir alguns web shows e também o tão conhecido Celeb5, grupo esse o qual ela também faz parte. Como mentora, ela liderava as meninas no Turning Point. Ela meio que atuava como um suporte moral e também estava sempre de prontidão para ajudar as participantes. Yoon Il-sung, compositor e produtor, também está nos seus 28 anos de carreira e é responsável por inúmeros hits coreanos em diferentes gêneros musicais. Ele atuou como mentor no aspecto musical, responsável pelas músicas interpretadas pelas meninas durante o programa. Agora que a gente já conhece um pouco sobre os hosts, mentores e jurados, eu vou contar um pouco para vocês de cada participante e para fazer isso eu vou levar em consideração o perfil delas que foi exibido no início do programa e também o depoimento que elas deram no último episódio, contando sobre como foi participar do programa e o que mudou para elas. Ela é ex-integrante do Nine Muses, grupo que debutou em 2010. Sarah deixou o Nine Muses em 2014 após o cumprimento de seu contrato e não tê-lo renovado. Hoje está ativa com seu canal no YouTube fazendo reacts e também mantém suas lives. Se você gostaria de saber um pouquinho melhor sobre a carreira da Sarah, eu tenho vídeo aqui no canal contando desde o pré-debut dela até um pouquinho antes dela participar do Miss Back. Eu vou deixar aqui no card, então já deixa aí separadinho, depois que você terminar de assistir esse aqui, você corre lá e assiste esse vídeo sobre a carreira da Sarah. Bom, e a Sarah deixa muito claro durante a sua fala no primeiro episódio que seu maior desejo é continuar cantando, pois é sua paixão. Porém, existem algumas dificuldades em meio à sua caminhada.
No programa, Sarah fala abertamente ao público pela primeira vez sobre a sua saúde mental. Ela mostra como é sua rotina tendo que lidar com crises de pânico e depressão. A história da Sarah foi muito tocante e, como poucos sabiam sobre a sua realidade, foi um choque saber sobre sua situação atual. Mas também é tocante saber mais de como era a sua vida dentro do grupo e como suas experiências naquele período influenciaram a sua percepção dentro do mundo do K-pop. Seus relatos foram tão relevantes que logo após a exibição do episódio, isso repercutiu bastante na internet, pois chamou muito a atenção daqueles que não tinham noção ou sabiam muito pouco sobre esse lado mais hostil da indústria. Ao final do reality, em seu depoimento, Sarah disse que, olhando para ela no início do programa, hoje ela está brilhando muito mais, tanto na vida real como nos palcos. E que é triste ter que acordar desse sonho que foi o Miss Baek, mas que não irá esquecer de todo o amor que ela recebeu. Soyou era a magnet do grupo Crayon Pop, que debutou em 2012 e se tornou um marco viral por seu famoso single Bar Bar Bar, que lhes rendeu até uma abertura em um show da Lady Gaga. Soyou se casou e não muito tempo depois deu à luz a sua filha. Quando chegou ao programa, Soyou relatou que sentia falta dos palcos, mas que depois do nascimento de sua filha, viu as coisas se tornarem muito mais difíceis. Ela tem se dedicado à família desde que Jam Jam chegou, e ama sua vida como mãe e esposa, mas sentiu o vazio de estar longe dos palcos. Em sua declaração no último episódio, Soyou afirma que o que mudou em sua vida por conta do Miss Baek é que agora ela se sente muito mais confiante consigo mesma, tem mais qualidade de vida e que teve um lugar para ser ela mesma. A história da Gayeon foi outra que repercutiu muito, assim como a da Sarah. Ela debutou no grupo Stellar em 2011, que de início trouxe um conceito mais fofo. Mas, como não deu muito resultado, a empresa do grupo resolveu mudar de conceito e retornou com o comeback de Marionette, algo extremamente sexy, considerado mais 19 na Coreia, e isso deu uma guinada na agenda delas, mostrando que a mudança deu resultados. Mas, é claro que junto disso vieram muitos comentários maldosos e maliciosos. Por conta das roupas provocantes e coreografias insinuantes, as integrantes tiveram que lidar com comentários de hate e também mensagens de propostas indecentes. Gayeon chegou a relatar que ainda hoje recebe algumas dessas mensagens. Todo esse background deixou traumas que fizeram ter receio de mostrar seu corpo, usando apenas roupas longas, largas e de tons sóbrios. Ela deixou o grupo após o encerramento de seu contrato de 7 anos e hoje trabalha meio período em um café. No final do programa, Gayeon diz que nesses 3 anos em que esteve sem cantar e dançar, parecia estar ignorando seu sonho, e se não tivesse se desafiado, estaria na mesma posição. Em sua visão, ela cresceu muito no Miss Baek. Ex-integrante do grupo After School e na sub-unit Orange Caramel, Reina coleciona muitos hits em sua carreira como idol e é uma das grandes main vocals de sua geração. Hoje faz lives e posta covers em seu canal, mas se viu trocando o dia pela noite em frente ao computador, jogando por horas e horas. Isso se tornou sua rotina depois do lançamento de seu trabalho solo, que não teve o desempenho que ela esperava, fazendo disso sua válvula de escape. Mesmo com as frustrações, Reina não quis desistir de sua carreira na música e contou no último episódio que, mesmo debutando em um grupo, em certo momento foi para a carreira solo sem uma agência e experimentou a calmaria. Mas com sua participação no programa, sentiu que a sua paixão e desejo voltaram gradativamente. Yujin debutou em 2015 no grupo The Ark, que infelizmente teve pouquíssimo tempo de atividade, dando desband apenas 3 meses após seu debut. Conhecida pelos seus lindos high notes, Yujin continua suas atividades na música usando o nome Mail, mas dividia ainda sua rotina em 3 empregos, fazendo entrega em restaurantes, trabalhando num cybercafé e dando aulas de canto. A magnet das participantes disse ao final do programa que tudo o que fez ali foi pela primeira vez, mostrar sua vida, dar conta de um palco sozinha, mas que por fim ficou muito grata por conhecer todas as membros. Nada debutou em 2013 no grupo What's Up e deixou o grupo em 2017. Mas antes de sair da empresa, aliás, saída essa que foi conturbada com disputa na justiça e também comentários maliciosos contra ela, Nada ainda participou da 3ª temporada do Unpretty Rap Star da Mnet. Além desse, ela já participou de mais 2 reality shows,
Porém, um fato interessante que não foi dito, mas que é muito legal, é que a Nadá já participou de um lançamento do grupo Ivy, aqui do Brasil. Sim, gente, é o grupo da Midori e da Genaro. Ela participou desse feat na música Oi Mama, de 2019. Mas, voltando ao foco, a rapper teve seu comeback solo depois de 2 anos com My Body. Mais um single mostrando toda a sua personalidade, corpo exuberante e rap impecável. Mas, por conta do ocorrido com a sua saída do ASAP e também o olhar torto das pessoas, tiraram muito de sua confiança e estar no Miss Back para ela era uma oportunidade de reconquistar essa confiança, uma nova oportunidade. Emocionada, Nadá disse em seu depoimento no último episódio que ela se desafiou, se transformou e que acha que pode mostrar uma nova imagem como artista. Subin debutou no grupo Dal Shabbat em 2011. O grupo deu desband em 2017. Desde 2016, Subin vem atuando na indústria com o nome Dal Subin, não só como idol, mas aproveitando a oportunidade como letrista e compositora. E essa foi a razão para não desistir de sua carreira após deixar o grupo, pelo fato de escrever suas próprias músicas. Ela também montou seu próprio estúdio e escritório em casa, principalmente por conta dos altos gastos que se tem alugando um espaço para trabalhar. Subin trabalha em casa e ajuda a família, sendo o pilar que sustenta a casa. Em seu depoimento final, ela diz que no decorrer do programa descobriu que tipo de pessoa ela é, e também sua habilidade com produção de palco. Soyeon participou apenas dos primeiros episódios do Miss Back, pois ao conhecer a história das outras meninas, mesmo tendo tido suas dores no passado, ela viu a realidade das outras integrantes, vendo suas feridas e medos que ela jamais teria imaginado. E por fim, ela estando ali poderia criar algum tipo de competição com elas e ela não queria tirar a oportunidade de suas amigas. Ao se despedir, demonstrou todo o seu carinho pelas participantes, pedindo o suporte do público às meninas até o fim do programa. Mas, para efeito de informação, para quem não conhece, a Soyeon foi membro do famoso grupo T-ara, que debutou em 2009, um dos maiores nomes da sua geração, tanto pelos hits de sucesso quanto pelas polêmicas envolvendo as membros. E a Soyeon deixou o grupo em 2017. Bom, eu acho que depois de ver o perfil de todas as meninas, a gente consegue entender o que elas têm em comum, que é esse desejo de ter uma segunda chance, de subir no palco, de cantar, de dançar, de performar, de fazer aquilo que elas amam. E esse amor por estar ali no palco performando fica muito claro durante os stages do programa. E para mostrar isso para vocês, eu resolvi trazer o meu top 5 de stages do Miss Back. Então eu vou mostrar para vocês o meu top 5 do quinto para o primeiro lugar e vou falar um pouquinho sobre eles. Se você já assistiu o programa e conhece os stages, já pode deixar aqui nos comentários o seu top 5. Nesse stage, podemos começar a sentir o gostinho daquela coisinha que eu tenho certeza que todo mundo queria ver: as performances em grupo. Não tem como não criar expectativas sabendo que ali estavam membros de grupos muito amados de outras gerações. E como seria uma apresentação delas como um grupo? Com ritmos e coreografia animados, nos remete realmente à atmosfera de um girl group em atividade. Tanto foi que Ressonar, que é o nome dado ao grupo pelas meninas, até fez um stage fora do Miss Back, no show Music Core da MBC. Pra mim, esse stage só comprovou o que a gente já sabia: o quanto Nadá é talentosa, entregando uma performance incrível, mostrando que, além de ser uma ótima rapper, entrega muito nos vocais e interpretação. Pois é, gente, eu sei que é um top 5, mas aqui eu vou ter que dar empate, porque esse stage também foi muito, muito perfeito. Sendo parte do mesmo desafio desse da Nadá que eu acabei de mostrar, Cat Rain é a versão da música interpretada pela Sera e a Yujin, que particularmente foi uma combinação perfeita. Os vocais se completam maravilhosamente bem e não poderia resultar em nada mais do que uma apresentação incrível.
Essa música teve Kim Won como compositor, que assistiu ao episódio sobre a história da Sera e se sentiu tocado em vê-la na sua luta contra as crises e transtornos. Ele entrou em contato com a produção do programa dizendo que queria dar a Sera uma nova música. A letra fala sobre como Sera deseja ser uma pessoa forte. Esse foi um stage solo da Subin com uma performance com uma pegada um pouco mais sensual do que as outras apresentadas ao longo do programa. Aliás, Subin lançou Sign oficialmente no dia 29 de janeiro. Nesse momento eu vou ser um pouco clubista sim. Eu não poderia deixar esse stage de fora e muito menos fora da primeira colocação. Up and Down marcou por trazer a nossa Sera num stage super animado, com um sorriso no rosto e mostrando estar se divertindo no palco. Fora que eu fui convencida a participar do Up and Down Challenge e agora a coreografia desse refrão não vai sair nunca mais da minha cabeça. Empate mais uma vez porque sim. E seria um pecado não colocar esse stage também na primeira colocação. Se você é uma pessoa ligada em girl groups, ao escutar Finale vai sentir uma semelhança com as músicas do Eyes On. E não, você não está enlouquecendo. Isso porque, ao que parece, Finale é uma música descartada do grupo. E é aqui que matamos a nossa lombriga de assistir um stage com todas as meninas juntas em uma performance linda. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu tentei trazer o melhor resumo possível do Miss Baek e eu espero que vocês tenham gostado. E caso você assistiu ao vídeo e surgiu o interesse de assistir ao programa, eu vou deixar aqui na descrição o link em que você pode encontrar, mas eu já aviso que os episódios estão com legendas em inglês. E outro adendo é que ainda não tem a legenda para todos os episódios, mas ainda está em andamento. E pelo que eu me lembre, já está legendado, acho que até a metade. Então eu acho que dá tempo de você ir acompanhando até sair os outros episódios. Mas mesmo que demore um pouco mais para sair, eu garanto que vale a pena. O programa é muito legal, muito divertido. E a parte mais importante que é os stages, né, gente? Porque, pô, são idols que já têm muita experiência, então dificilmente vai vir um stage ruim. Então é isso, amores, eu espero que vocês tenham gostado e conta aqui pra mim nos comentários se você já assistiu, se você já assistiu o que você achou, ou se você ainda não assistiu, mas quer assistir, quem é a sua participante favorita, qual foi seu stage favorito, comentem o que vocês quiserem. Antes de ir embora, mais uma vez aquele recadinho, se você ainda não deixou o seu like, por favor, clica aí. E também, se você não é inscrito do canal, por favor, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver algum conteúdo novo. Compartilhe também esse vídeo com o seu amigo K-Popper. Um beijo da Tia Aline. Fui!